Vamos ler aqui o 10, senão vai ser muita leitura. Vinte e seis, o versículo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Vamos ler o 12, só uma pequena parte. Hebreus 12, 16. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram e o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Efésios, uma leitura muito especial aqui no livro de Efésios, que é, deixa eu ver a minha página aqui, deixa eu voltar aqui. Efésios capítulo 1, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta hora, deixando diante do Senhor o mais puro e sincero que há dentro de nós, que é o Espírito que move sobre nós, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, como assim se encontra escrito ali, ó Deus, no Evangelho de São João. E diz o apóstolo São Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pai, fala conosco nesta noite, porque estamos no tempo final, numa hora final, estamos num tempo, Senhor, que o mundo, meu Deus, quer tragar todos que ele puder tragar, destruir todos que ele puder destruir, mas jamais, meu Deus, poderá tocar ou destruir um homem como era Jacó, que era eleito, nasceu por último e amou a eleição, amou a palavra, amava a primogenitura, e Esaú rejeitava. E ele foi herdeiro então da primogenitura. Senhor, que possamos nesta noite pensar, Senhor, examinar e saber que amamos a sua palavra. Se somos chamados, se somos justificados, santificados, certamente também somos colocados no corpo para o serviço do Senhor. E que nesta hora tão tardia que o mundo vive, tão tardia que a igreja está aqui na terra, que os eleitos possam acordar, se despertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Assentai, amado, eu não tenho muito tempo para fazer comentário, mas vou tomar aqui um parágrafo que o irmão Brana disse. Diz assim: veja, qualquer coisa que você queira encontrar na Bíblia e apanhá-la aqui, volte a Gênesis e veja de onde isto foi criado. Veja onde ela chega, onde ela foi criado e onde ela chega. Todos os espíritos e movimentos de hoje remontam a Gênesis. Isso é o que fizemos para lhe provar estas coisas que você está vendo, amigo. Não esqueça isto. Não deixe que isto lhe passe despercebido. Deixe que isto penetre em você. Essas coisas são coisas de Deus. Chegou a um auge nos últimos dias. E seria por isto, o selo de Deus chegou a um auge nos últimos dias. Chegamos a um tempo que temos o selo de Deus e a marca da besta, duas forças espirituais trabalhando ao mesmo tempo. Se voltarmos no livro de Gênesis, você vai encontrar um arrebatamento, não vai? E nós temos um arrebatamento bem aqui agora, que está em processo e no final. Se nós, essa história de Jacó e de Esaú está apontando para duas igrejas, uma que tem o Espírito Santo e recebe adoção, recebe herança, recebe a mudança, que Jacó foi mudado para Israel, e
você também tem uma igreja que não há mudança para ela. Não houve mudança para Esaú, houve mudança para Jacó. Mas se você discorrer a vida de Esaú e a de Jacó, você vai ver a grande diferença. Jacó não teve dias fáceis. Jacó, ele foi peregrino. Ele dormiu no deserto. Quando ele ia chegando próximo à morada de Labão, ele encontrou esta moça que ia dar água para o rebanho, que era a futura esposa dele, Raquel, mas ela não conseguia mover a tampa do poço. Ele foi lá e removeu aquilo para que ela desse água para o rebanho. Ele nem sonhava que aquela seria sua futura e legítima esposa, mãe e de José. E ele mostrou realmente que ele amava. Quando ele amou Raquel, ele estava amando o que Deus tinha dado para ele. E a prova foi esta: ele não casou com ela de primeira mão com 7 anos de trabalho, porque 7 anos abarca uma era, mais 7 anos abarca 2 eras, era Novo e Velho Testamento. Agora, ele trabalhou 7, depois Labão disse: olha, eu dou essa aqui para casar com você, porque é o costume nosso, que tem que casar com a mais velha. E se você quiser casar com Raquel, agora começa tudo de novo. Mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos. Você percebe a natureza e o desejo desse homem adquirir aquilo que ele ama, que ele quer. Ele amava aquela mulher. E quando ele saiu da casa de Isaac, ele foi com as bênçãos do pai. E ele sabia que ele segurava as bênçãos do pai. Ele sabia que segurava a bênção da primogenitura. Ele sabia disso. Ele tinha isto. Mas tinha que vir uma mudança. E esta mudança que havia de vir, ele tinha que mudar de nome. Ele trabalhou, lutou. Olha, ficar trabalhando 14 anos para uma pessoa, para casar com aquela moça. Ele amava muito a Raquel, tá? Como o Senhor Jesus, ele trabalhou no Velho Testamento, através dos profetas, dos patriarcas e dos sacrifícios oferecidos ali, que era presságio, que representava, era a sombra do Senhor, até que veio o próprio Messias, até que Deus se encarnou, até que Emanuel chegou aqui na terra e manifestou tudo que Deus era naquele homem chamado Jesus de Nazaré. E ele estava na sua jornada, agora tinha mais uma jornada por diante. Ali ele tomou aquela igreja, a igreja judia, foi a igreja que ficou com ele e foi para o cenáculo alto e recebeu o Espírito Santo. Mas começa uma outra jornada até chegar aqui, onde nós estamos hoje. Você percebe que essa jornada começou lá no Calvário, foi no dia de Pentecostes, entrou por 7 eras para chegar aqui. E esta era de Laodiceia final, Deus colocou ela de um lado e puxou a gente para fora, nos tirou da confusão absurda que há no mundo religioso e nos traz para fora e abre a sua palavra, revela os seus mistérios. O que nós estamos pensando e fazendo numa hora tardia dessa com esta mensagem
que veio parar na minha mão, na sua mão, em nossa mão. Olhe, volte dentro das eras, leia um pouquinho dos martirizados, leia um pouquinho dos sofrimentos dos nossos irmãos por 1000 anos. Começando lá no Pentecoste, com prisões e com açoites, e eles fugiam para um lado e para o outro, e estavam pregando a palavra, eles amavam a palavra. Aquilo era Cristo naquela igreja, era Cristo em Paulo, em Pedro, era Cristo naqueles homens, e aquela igreja caminhou 300 e poucos anos, para depois aquela igreja ser completamente assaltada por um espírito, e começar então a entrar outro espírito na igreja, que levou a igreja ao martírio por 1000 anos, e nós triunfamos, chegamos aqui, tem rastro de sangue, tem morte, tem fogueira lá atrás, tem arena lá atrás, e Deus chama um homem chamado Martinho Lutero, do catolicismo, que era um monge ali, para começar uma obra, trazendo para a igreja a reforma. Ele fez a grande reforma da igreja, e trouxe a justificação pela fé, e sai daquela coisa monstruosa, e Deus caminha com aquela gente. Aí o profeta fala, aí entrou um espírito de Esaú, e denominou aquele povo de Lutero. Aí veio Wesley, e santifica a igreja da mesma maneira, e veio o mesmo Espírito, entrou na igreja e denominou aquela igreja. Chegou até que nos pentecostais a mesma coisa. O espírito de Esaú, vendedor de primogenitura, está hoje em franco desenvolvimento dentro de qualquer religião, de qualquer denominação. Que Deus guarde que esse espírito nunca bata na porta dessa igreja. Esse espírito, porque as pessoas saem, mas o espírito não deixa elas. Sabe a palavra intitulada, uma palavra chamada ranço. A pessoa, ela não consegue se esquivar de costumes. Gente, o cristão tem que estar liberto de costumes. Tem pessoas que vai perder o céu por causa da família. Tem pessoas que já abandonou a mensagem para se unir uma mulher e se apegar a uma família. Perde culto, não vem em culto, vai cair num fracasso terrível na vida espiritual por causa de família. É o filhinho, é a filhinha, é a esposa, é o marido, e vai por aí afora. Então é uma proposta que o diabo faz, tá? E a pessoa agarra a proposta do diabo. E quantas pessoas que você conhece que fez isso? Aí você fala, que coisa mais inocente. Esse é o espírito que Esaú fez, vendeu a primogenitura? Isso não é espírito inocente, não. O que eu estou falando nessa noite se intitula nisso aqui, ó. Gerado não significa nascido, é o tema. Gerado não significa que é nascido. Entenderam? Eu vou ler o texto. Então, o que eu estou passando, olha, o dia que o Senhor me tirar, eu vou em paz. Porque vocês não ficaram um dia sem receber ensinamento que possa posicionar vocês para o rapto. Por isso que eu tenho o nome de pastor antiquado. Quem me chama de legalista está em dívida, porque legalista é aquele que impõe a situação e ele não vive. Então as pessoas saem lá da presbiteriana, saem lá da Assembleia de Deus e vêm para a mensagem, mas não perde o costume.
Não perde o costume. Tem pessoas que adquirem, tem famílias que têm costumes ruins. Tem famílias que não são cristãs e têm costumes ruins demais, hábitos ruins. Aí Deus te tira daquela família e te dá a oportunidade para você se esquivar daquilo. Você tem todas as ferramentas na mão para se esquivar daquela situação, mas não é capaz de encará-la, de enfrentá-la, porque vai ter um custo, um preço. Você pode perder um bom relacionamento com a família. Você tem que decidir. Deus quer pessoas que tenham poder, que tenham decisão. Decisão. Deus não trabalha com pessoas que cochiam sobre dois pensamentos. A história que toda religião é boa. Então o diabo é bom, né? Então o diabo é bom, porque ele está em todas as religiões. Essa história que as pessoas elas se apegam àquilo, tá? E não percebe que aquilo está sendo um peso na vida dela, para ela servir melhor a Deus, e não se esquiva daquilo. Teve muitos pastores que no meu tempo, há 20 anos atrás, saíram com a gente na abertura da palavra do Centro-Oeste, daquele grande companheiro que tinha lá. Eu falo isso porque eu sou independente. Eu não como da papa de ninguém. Eu não dependo de comer o teu feijão. Mas tem muitos que saíram e não perderam aquele ranço, aquele costume deles. Por isso que a igreja dele nunca deu certo. Aqui pode ter mulher que corta o cabelo, mas esse púlpito nunca foi púlpito fraco. Aqui pode ter crente infiel, que toda a igreja tem, não porque esse púlpito apoia. Porque Deus nos deu a cartilha, é só fazer a lição de casa. É só fazer a lição de casa, é isto. Agora, perder o ranço, perder o hábito ruim, ou da família ou da igreja, é uma questão da pessoa se sacudir. É isto. Quantas pessoas justificam, hoje eu não vou na igreja porque eu estou servindo fulano de tal da minha família. Por que você não serve a Deus primeiro? Depois você vai cuidar desse assunto. Sempre quando a coisa pega, Deus entra no segundo plano. A palavra entra para o segundo plano. Isso não deve acontecer com você. Não deve acontecer conosco por nada. Aí a vida espiritual está lá embaixo. Anda só na superfície, nunca em profundidade. Por quê? Porque a porta já foi aberta e mostrou a maneira, mas não foi capaz de encarar a situação. Estou falando ainda de Jacó, que mostrou que queria constituir um lar, e passou a ser uma nação, a maior do mundo, Israel. Israel, quando fala de Israel, está falando de um homem que teve o nome mudado. Jacó, ele teve que lutar com o próprio Deus. Quando ele viu que a morte chegou na barra da calça dele, a coisa complicou, ele deixou a mulher, e deixou os filhos, e deixou o rebanho, e foi atravessar um vale naquela noite, e disse, hoje eu vou encontrar com Deus, e a coisa vai ter que mudar, porque ou Deus me muda, ou morre todo mundo.
Aí Deus viu, esse homem realmente tem vontade de fazer a coisa certa. Ele já trabalhou 14 anos pela esposa que ele tem, e os filhos que ele tem é de serviço, trabalho de 14 anos. Ele mostrou que tem caráter, ele mostrou que quer, ele mostrou que quer a primogenitura, ele mostrou que quer uma mudança, e o Senhor foi ao encontro dele, e tomou Jacó ali, e Jacó pegou o anjo, abraçou o anjo e disse: eu não te solto, eu preciso ser abençoado. Ele já tinha a bênção de Isaac, já tinha a bênção do pai, mas agora ele precisava ter um encontro com Deus e lutar com Deus para uma verdadeira mudança. E quando ele sai daquele lugar, quando ele sai daquele vale, o anjo disse: você lutou como um príncipe comigo. Lute como um príncipe. Se Jacó foi chamado de príncipe porque lutou com Deus, então Deus pode chamar de príncipe ou princesa, lutar com ele por uma mudança. Não é cruzar os braços e ficar dormindo que muda. Vai à luta, meu amigo. Nós não vamos chegar lá sem marcas. Nós não vamos chegar lá sem cicatrizes de batalha. Nós vamos chegar lá, não, de uma maneira suave e tranquila. Nós temos que mostrar que queremos chegar. Nós temos que mostrar que desejamos, sim, não como uma pessoa que está tentando. Eu não estou tentando, e você não deve estar tentando chegar lá. Você já tem isso concluído. Eu vou chegar, Ele é comigo, Ele está comigo, eu chegarei. Ou é isso, ou perecemos. Vamos tomar o texto áureo do irmão Branham. Ouvindo, reconhecendo. Eu falei só de Enoque. Lá em Gênesis você encontra todo o espírito de lá aqui. Você encontra Sodoma aqui. Os dias de Noé não estão aqui. Jesus disse que estaria aqui. Os dias de Noé, os dias de Sodoma. Você vai encontrar aqui um Nimrod. Você vai encontrar aqui, nesse tempo que estamos vivendo, homens incrementes e miseráveis, como tinha lá no passado, um espírito terrível, como eram as cananitas naqueles tempos, tá? Mas ali tinha um Enoque, ali tinha um Sete, ali veio grandes homens no livro de Gênesis, grandes homens, veio José, e veio Benjamim, e vieram os 12 patriarcas, e vieram grandes mulheres de lá, né? Como Rebeca, como Sara, como Abraão. Meu Deus, tudo estava lá. O que estava lá está aqui agora. O mesmo Deus que deu fé para Abraão tomar suas decisões e caminhar sozinho, e aceitar a chamada de sair de Ur, e abandonar a família, abandonar os seus deuses, e sair de Ur para peregrinar. Esse Deus é o mesmo que te chamou. O mesmo Deus que deu coragem e fé para Abraão não desistir com 25 anos de luta, Ele permanece vivo e real aqui. A semente de Abraão permanece nesta noite, viva e verdadeira, que é Cristo nesta igreja, Cristo em vós, esperança da glória, disse Paulo. Pois todos aqueles que peregrinaram lá atrás, andaram em peles de ovelhas, andaram pelos antros da terra, viveram em cavernas, estão todos no céu. Que Deus nos ajude. Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura.
o batismo do Espírito Santo, que está em Efésios 4:30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito, devo admitir. Agora, tome isto, veja o que o profeta está falando aqui. Olha, isso aqui é para fazer qualquer cristão repensar a vida dele com Deus se não está bem. Ele disse: o Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito, devo admitir isso, porém até que você seja nascido. Você é gerado do Espírito, até que você seja nascido. Você quer ver? Preste atenção. Eis um bebê que é gerado no ventre de sua mãe. O bebê está gerado no ventre da mãe? Está gerado. Todos os seus órgãos estão completos? Estão completos. Pés, mãos, nariz, orelha, tudo está completinho, está gerado. Ele foi gerado, não foi? Mas ele nasceu. É o que acontece com a igreja. Simples de entender, não é? Veja bem. Eis um bebê gerado no ventre de sua mãe, que tem uma espécie de vida. Tem uma espécie de vida. Aquilo é, veja, uma vida. Suas pequenas células em seu corpo estão se torcendo, chutando, pulando assim. Porém, quando nasce, ele recebe uma palmada, tá? E assim, então, ele grita e torna-se uma alma vivente. Ele está mexendo dentro da mãe, está se contorcendo. Ele sai do ventre, nasceu, aí, pá, ele chora, aí ele tornou-se espírito vivente. Lá dentro ele só estava gerado. Quando ele sai, que abre os seus pulmões, recebe o fôlego, ele recebe alma vivente. Agora ele era gerado, agora então ele é nascido. A igreja é gerada do Espírito, mas ela precisa nascer. Uma pessoa é gerada do Espírito, mas ela precisa nascer. Você está no ventre da palavra. A palavra te gerou, mas você não nasceu ainda. É isso que o irmão Branham está dizendo, você não nasceu ainda. Por isso que o novo nascimento é o Espírito de Deus. É o desafio para a igreja hoje. Desafio para o pastor. Levar esta igreja a nascer de novo. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo das pessoas acomodadas, atingidas pelas mídias, por informações inescrupulosas, por mentira. Vivemos num tempo que as pessoas estão voltadas ao entretenimento
E isso as afasta de uma vida de oração, de uma vida consagrada, de uma vida de leitura, de uma busca incessante. Esse é o grande problema. Eu conheço umas pessoas, e não são poucas não, que todas as vezes que eu encontro com elas, elas estão com fone no ouvido e com o celular na mão. Que vidinha desgraçada, hein? Por favor. A ponto de um jornalista que não é cristão dizer: ou a gente muda o padrão, ou nós não temos mais nenhuma geração por diante, estão toda fadada ao fracasso. Um jornalista envolvido com psicologia, um homem de renome na imprensa. Ou mudamos o padrão. É por isso que hoje a professora manda um bilhetinho para o pai e a mãe, dizendo que o filho vai indo muito mal na escola e que não faz os deveres e que está atrasado das matérias, que não dá atenção às aulas, e a mãe e o pai mandam outro bilhete para o professor calar a boca, senão vai ter um caso com ele. Está na internet esse caso aí. Esse é o tipo de pai relapso e de mãe relapsa. Esse é o tipo de igreja relapsa e de pastor relapso, que não se importa com a igreja. O importante é vocês trazer a oferta e os dízimos aqui e me sustentar. Eu não sou mercenário. O mercenário que vive das custas dos outros, intitulando ser médico, ou ser lá um pai de santo, uma miséria dessa qualquer, um pastor, isso é mercenário. Um pastor não está pregando para mendigar dinheiro de ninguém. Ele está pregando por amor às almas, a causa que Deus o chamou, o arregimentou. Ele está pregando porque sabe que tem um compromisso, e não é com seres mortais, mas com os imortais. É isso. Eu creio que as pessoas não têm dimensão da seriedade das coisas, porque se tivesse, elas consertariam. Nós estamos num tempo agora, tem dois caminhos, ou Deus ou o diabo, aí você decide para que lado você quer ir. Pois bem, o bebê pode ir à igreja, a ilustração do irmão Brana, e o bebê pode ir à igreja e dizer: eu creio em igreja, eu irei, eu farei isto, eu sou um bom membro, quero me portar corretamente, eu quero me portar corretamente, um homem sério. Porém, o que ele precisa é de uma palmada do Evangelho para acordá-lo, para gritar para a vida eterna. E o Espírito Santo grita nele como nunca gritou antes. É uma nova criatura, é nascido do Espírito, então ele começa a crescer, se mover, e tem sua existência em Deus. Vejam, exatamente como um bebê, o bebê natural tem sua existência no mundo. Quer dizer, você não vai crescer dentro da sua mãe, ficar um homem barbado, vai. Você não vai ser um engenheiro, um advogado, você não vai ser qualquer profissão que você queira dentro da sua mãe. Você tem que sair, receber vida, e quando você sai para fora, você começa a desenvolver. Quando que um crente começa a desenvolver? Quando ele sai da posição de ser gerado, agora ele nasce.
Aí ele começa a crescer. Você nasceu de novo, não tem como, vai crescer, e você vai pegar uma fase de infância, de pré-adolescência e adolescência, e você chega à maturidade, e quando você chega à maturidade, então você vai casar, então você vai constituir uma família, você vai formar um novo lar, porque você é um homem, você é uma mulher que nasceu e cresceu prontinho para entrar no reino. Você nasce e cresce na palavra, com o Espírito do Senhor vivendo em você, e você casa com a palavra, e você vai para o seu lar celestial, porque você nasceu de novo. Você não foi só gerado, mas você nasceu. Amém. Então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando tão seguro tanto quanto o corpo natural estava saindo. Havia um corpo espiritual para recebê-lo quando nascia de sua mãe, e quando nasce da mãe terra, que está nas entranhas dela, agora gemendo, clamando, ó Deus, gemendo, sentindo dores de parto, ficando velho, enfermidade tudo, sitiando-o, e o espírito no interior, procurando por uma terra além do rio. Ele está gemendo, se torcendo, pulando, sim senhor, porque há uma vida ali, que vive para sempre, está em um corpo que tem que morrer. Algum dia, assim como a mãe deu à luz o bebê natural, o corpo espiritual o apanhou, a terra impelirá o corpo físico, o corpo celestial o apanhará no além. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando por essa razão. Essa é a razão que você esquece as coisas do mundo, elas estão mortas para você. Aí está o Espírito. Agora observem, enquanto continuamos, preste atenção. Ele está dizendo assim, numa língua facílima de entender. Olha, você está na terra, mas tem uma vida dentro dessa terra que está gemendo e clamando, e tem um corpo espiritual te esperando. Quando você nasceu da sua mãe, saiu do ventre dela, tinha um corpo espiritual esperando você sair. Quando você saiu, ele tomou esse corpo, você começou a viver. Estava gerado e agora recebe o Espírito. Agora você recebe, você sai, você é gerado pela palavra, nasce de novo. O que acontece? Aqui dentro tem um Espírito chamado Espírito Santo, que está clamando, gemendo por aquela terra além do rio. E quando você vai envelhecendo, os dias vão se passando, e as coisas vão apertando, e você deseja ir embora, e você quer sair desta terra. Você sabe que tem um lugar melhor, que tem um repouso eterno, que tem um corpo perfeito, que tem uma terra que te espera além do rio, e aqui tem algo clamando nesta terra. Esta terra vai impelir, jogar você além da eternidade, para encontrar com aquele corpo que está lá. Você vai para casa, porque vou sair. Você não é essa criatura que está aqui, você não é esse corpo mortal que está aqui, você é esse que está aqui dentro. Esse quer ir embora, esse deseja ir embora, esse luta para ir embora, esse busca a Deus incessantemente, busca a Deus constantemente, porque esse que está aqui dentro não é daqui, tem que ir embora para lá. Quando entra ele aqui, você deseja outra terra. Aleluia! Agora, se ele não está aqui, qualquer coisa serve, né?
O Espírito Santo é o novo nascimento. Nós sabemos isso. É ser nascido de novo do Espírito de Deus. É assim que você é nascido, pelo Espírito. Pelo Espírito, nascido pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Você é gerado do Espírito. Então, quando você é nascido do Espírito, você é cheio com o Espírito Santo. Então, quando estes dois estão na terra, o natural e o espiritual, algumas vezes eu tenho visto isto, no natural ou no espiritual, qualquer um deles. Agora, eu espero que cada um apanhe isto, estejam simplesmente tão quietos e reverentes o quanto possam. Meu último comentário também. Agora, vocês alguma vez viram isto? Você vê em nossas igrejas hoje mesmo, nos grupos onde temos nos separado e feito organizações, e temos visto tudo isto, e você vê um homem apanhar uma certa escritura, e irmão, aquele homem pode tomar aquela escritura e fazê-la reviver, fazê-la viva exatamente como prometeu aqui na Bíblia. E o próximo homem o vê fazer, ele concorda e tenta fazê-lo e falha. Agora, eu quero que vocês estejam captando o sentido. Ele falha, por quê? A Escritura não é inspirada para ele. Ele está somente tentando personificar. Ele está tentando agir como algo. Ele não era, talvez ele foi enviado por um homem. Talvez algum homem disse, você pode fazer a mesma coisa. Exatamente como Jesus disse que seria desta forma. A Bíblia prediz que nos últimos dias como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Olha, é a mesma coisa de você ouvir um bom sermão e você vê aquele pastor fazendo aquela palavra viver. Aí você vai pregar a mesma coisa e não funciona. Entendeu? Porque Deus deu aquilo a ele. Não deu para você aquilo. Você toma aquilo e falha, você não faz aquela palavra viver. Vamos virar o foco agora para a igreja. Quando você prega, esta palavra que estou pregando nesta noite, pode até me chamar de um pregador enfadonho, mas eu levo a coisa por baixo e não deixo uma vírgula para trás. Isso pode entrar na sua alma, mudar você e viver. Você pode tomar esse pequeno ensinamento desta noite e mudar a sua vida. E você nascer de novo, receber o Espírito Santo, mudar. Você vai levantar de uma vida fracassada para uma vida de vitória em Cristo. De uma vida sem o Espírito Santo agora com o Espírito Santo. De uma vida apenas religiosa para um novo nascimento.
Isso vai a você, entra na sua alma, entra no seu coração, isso atravessa dentro de você e faz mover as suas entranhas, e aquilo começa a viver ali, e você vai orar, aquilo está vivo, e aquilo começa a viver, aquilo é imortal, isso nunca morre, minha gente, isso nunca morre mais, porque Deus pôs aquela palavra ali dentro e foi vivificada. Agora bem do seu ladinho assim, do ladinho do seu ombro assim, ó, tem outro ali, ó, que é a mesma palavra que te levantou, que te deu o Espírito Santo, que te sacudiu, que mudou a sua vida. Para ele não fez nada, nada, não foi para ele, foi para você. Eu espero que isso tenha mexido com você, mexido com a sua, com o seu orgulho, mexido com a sua alma, mexido com a sua natureza, que isso possa enfiar fogo nessa vida acomodada, e você se despertar para a vida e começar a servir a Deus com verdade, com desejo, com prazer, com gozo, com alegria. Terminando, lá estava Moisés, e lá estava Jambres, e Moisés lançou ao chão sua vara, e tornou-se uma serpente. Ora, disse Faraó: venha cá, Jambres, você pode fazer a mesma coisa. Ele fez, bem, mas o que aconteceu? Então a vara de Moisés comeu a dele. Vê, aquilo foi manifestado. Onde estava a sua vara? Aí está. Aí está. Deus diz para Moisés: eu vou fazer sua vara transformar numa serpente. Jogue no chão para você ver. Pá, era uma serpente. Janes pegou, jogou a vara dele também, era um personificador, um imitador, e tornou-se uma serpente. Só que a de Moisés engoliu a serpente de Jambres. Isso está falando de dois espíritos, tá? Um espírito de imitação, um espírito personificador, um espírito religioso, e do verdadeiro espírito que a vida está ali. Jambres fez uma serpente, mas sem nenhum resultado. Mas a de Moisés, ele foi lá, pegou pela cauda, puxou e tornou-se a vara de novo. Aquela vara que ele usou no deserto, que tangeu as ovelhas do seu sogro, ele levantava aquela vara e as pragas caíam no Egito. Levantava aquela vara e o mar abria. O ministério estava naquela vara. Todo pastor, Deus tem dado uma vara para levantar e abrir o caminho para a igreja. Se você tem essa vara do ministério em sua mão, tenha certeza que o seu povo não ficará fadado ao fracasso, fadado a uma vida mesquinha. Você não vai dar 100% o Espírito Santo para a igreja, isso não vai acontecer. Mas os que estão predestinados irão receber. Deus abençoe, vamos orar em nome do Senhor. Amém.